Bom dia, pessoal. Primeiro, também quero agradecer, né, Marcel, Alexandre, aí, pelo convite. É uma oportunidade muito bacana a gente estar aqui para apresentar esse case. Foi um processo bem complicado, né, assim, de negociação para convencer a diretoria, né. Não sei, o pessoal que participa de indústria familiar aí sabe quanto é difícil convencer, né, da necessidade de uma implantação, de uma digitalização do processo desse. Então, é muito bacana hoje a gente poder vir aqui apresentar o resultado que a gente está conseguindo entregar, né. Então, a Pecim, um pouco já foi dito, né, para quem não conhece, ela fica lá em Erechim, né, ali para cima de Passo Fundo, para baixo de Chapecó, para quem não é aqui do Sul. Já existe desde 56, começou vendendo café e erva mate, né, então nada a ver com o que tem hoje, e depois virou para candies, né, então a gente tem bala, pirulito, chiclé, e lá em 2008 começou o chocolate Trento, né, que até eu quero fazer uma pesquisa aqui. Tem alguém que não conhece Trento? Todo mundo conhece, todo mundo já experimentou? Tá. Então, hoje, a gente já é no segmento candy bar, que é o segmento que a gente se posiciona, né? Então, tirando as barras de chocolate, né? Então, candy bar é Kit Kat, Trento, Choquito, Prestígio, Bis Extra, né? Esses produtos de tamanho menor ali. A gente já é o segundo do segmento, né? Então, a gente reveza entre segundo e terceiro com sneakers ali da Mars, mas normalmente a gente já fica em segundo, só atrás do Kit Kat. E é um resultado bem importante para uma empresa nacional concorrendo com essas gigantes aí que estão no setor, né? E a gente exporta bastante parte dos candies, né? Então, todo produto de candy é marca Pecim e todo produto de chocolate é marca Trento, todos do mesmo negócio. Essa exportação aqui para mais de 70 países traz uma complexidade muito grande, que a gente vai olhar muito mais para frente ali depois, na questão de quantidade de SKUs, né? Porque se vocês acham que tributário no Brasil é complicado, vocês não sabem legislação de alimento, né, para quem não é de alimento, para exportação. Então, cada item de mercado interno, quando ele vai para um cliente de outro país, ele vira um novo SKU, porque aí eu tenho um dizer de rotulagem diferente, uma data diferente, uma embalagem diferente, uma etiqueta, às vezes. Então, isso acaba trazendo um pouquinho mais de complexidade para nós. Aqui na fábrica, só para vocês terem uma ideia, né, outra complexidade que a gente tem é que o negócio, pela legislação alimentar, né, de candies e chocolate, ele já tem uma barreira que são os alergênicos, né? A gente precisa separar tudo que é alergênico de chocolate, não pode passar pela área de candies, né? Então, por exemplo, leite tem que estar completamente separado, farinha, avelã, amendoim, né? Porque normalmente em bala não tem isso, e o pessoal de alergênico já nem lê rótulo de bala porque já sabe que não tem, né? Então, esse é um critério que já causa uma complexidade na movimentação dos materiais, né? Então, aqui metade da fábrica para cá é candies, metade para cá é chocolate. O ano passado, nesse terreno aqui, né, essa foto é um pouquinho desatualizada, a gente construiu um centro de distribuição novo, tem 26 mil metros quadrados aqui só o CD, e aqui, que era o CD até então, virou uma segunda fábrica de chocolate, né? Então, a gente conta como tendo 3 fábricas no mesmo site, né? A de candies na metade, a de chocolate 1 e a de chocolate 2 aqui embaixo. A gente tem hoje, em média, 1.300 colaboradores, né? Isso varia dependendo do período do ano, né? Então, tem a sazonalidade da Páscoa, tem a de Natal depois. Então, esse número varia, mas, em média, dá isso aqui. Então, as marcas mais conhecidas aí de candy são o Blong e Tribala, né? Aqui bastante pirulito e aqui bala, e tem chiclete também. Mas o principal hoje é o chocolate, já é 70% do negócio, né? Em faturamento em volume. A gente lançou esse ano agora, não sei quem já conseguiu ver, porque foi um volume um pouquinho mais modesto, a caixa de bombom, que tem mini Trento dentro, né, para concorrer com Garoto e Nestlé. A gente já está em terceiro, né, a gente lançou essa Páscoa agora e já ficou em terceiro lugar, né, então foi um lançamento bem legal. Que já adiantando um pouco, se a gente não tivesse o sequenciador, o APS e o N-Plan, eu acho que seria muito difícil a gente ter conseguido entregar o volume dessa caixa aqui no período que a gente fez, né? Porque eu tenho 2 linhas de produção que fazem os 6 sabores que vão dentro aqui da caixa, com a mesma produtividade por hora. E dentro da caixa eu tenho quantidades diferentes dos 6 sabores. Então, um tem 4, outro tem 2, outro tem 1. Né? Então, e o gargalo desse processo produtivo é a contadora que conta essas unidades e coloca dentro da caixinha. Não é a linha que produz o semi-acabado atrás. Então, para a gente conseguir construir a sequência de troca de sabores entre os 6 nas 2 linhas, para não deixar parado o gargalo, que é a contadora, só com o APS. Né? Se fosse no Excel, a gente estava
estava bem complicado. Então, a gente tem que ter 65 toneladas de chocolate, então, 16 gramas cada um, 65 toneladas, são 200 e poucos pallets, né? De estoque intermediário de WIP, né, de semi-acabado, para não deixar o gargalo parar, né? E aí, quando eu tenho qualquer parada não planejada em uma das duas linhas que produzem um semi-acabado, se eu não tiver velocidade na reprogramação para entender se eu continuo, se eu já troco para o próximo, ou o que eu faço, né, eu vou ter uma ruptura nesse gargalo aqui da frente. Então, esse já é um ganho enorme da ferramenta, já antecipando um pouco, né, que é essa velocidade de recalcular cenário, entender o impacto futuro lá de uma possível parada, né. De todo o negócio, o mercado externo corresponde a 16% do faturamento. Tá. Isso aqui também é um fator que impacta bastante e que o N-Plan, principalmente, tem nos ajudado a enxergar o cenário com um horizonte um pouco mais longo, quando acontecem casos tipo esse lá da ponte lá que o navio derrubou agora, quando deu aquele outro navio que trancou no canal do Mar Vermelho, né? Porque a gente exporta muito para aquele lado de Europa e Ásia, né, que passa por lá. A gente traz muito aroma e corante de lá, né? Então, quando tem uma ruptura dessa na cadeia, o meu recurso de fábrica está ali disponível para fazer aquele produto de exportação. E aí, ou eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho a matéria-prima, ou eu não posso fazer porque o produto acabado ainda nem chegou no cliente, então ele vai atrasar a próxima compra, né? Então, como é que eu enxergo quando eu reduzo a equipe, né, eu reduzo a capacidade de produção, dependendo do tempo dessa ruptura. Se eu mantenho essa equipe e essa capacidade produzindo estoque para o mercado interno, até eu conseguir resolver essa situação e voltar a produzir externo, né, e aí eu direciono mais recurso. Então, a gente consegue enxergar isso num horizonte muito mais longo agora com o N-Plan, né, fazer inúmeros cenários, né? Então, imagina fazer um cenário desse de 3, 6 meses no Excel, já ia ser errado, né? Já não ia ter confiabilidade. E eu só ia conseguir fazer um só. Agora, em 5 minutos, eu gero um cenário. Então, eu posso ter 4, 5, 6 ali para tomar uma decisão, né? Posso levar financeiro em consideração, né? Então, traz uma velocidade de tomada de decisão muito, muito grande, e isso ajuda a mitigar risco e problema, né? A gente tem hoje 109 SKUs de candies e 56 de chocolate. Então, e aí volta aquele comentário que eu falei sobre o mercado externo, né? Então, isso aqui é só mercado interno. Cada um desse que for vendido para um país fora, ele vira um SKU novo, né? E é produzido nas mesmas linhas de produção. A gente tem uma outra condição também aqui na exportação, que a gente produz kosher. Eu não sei se você sabe o que é kosher, mas é como se fosse uma legislação específica dos judeus, né? Que aí o árabe tem aquele negócio de rezar para Meca e não sei o que das coisas. O judeu tem um outro critério que é bem mais complicado do que o árabe. O produto, enquanto está sendo produzido para ele não pode passar no mesmo local de um produto que não é certificado por eles. Então, isso envolve toda uma mudança de layout na fábrica, né? Então, a gente enxergar quando produzir isso em concorrência com os itens de mercado interno também era muito difícil fazer no Excel. E agora, com um programa, a gente consegue simular muito mais fácil. A gente trouxe um exemplo aqui de chocolate, né, só para vocês entenderem como é que funciona o processo, porque a gente tem um outro fator que sempre complica o planejamento, que são os prazos de validade, né, as datas de validade, tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Então, por exemplo, a principal matéria-prima do chocolate são os itens de cacau, né, e a manteiga de cacau mais especificamente. Vem lá da Bahia, demora de 7 a 10 dias o frete rodoviário e tem uma validade de 30 dias. Né? Então, eu preciso controlar muito bem esse estoque, porque se eu trouxer demais, eu não tenho onde colocar no tanque, vai vencer. Se eu trouxer de menos, vai faltar, porque são 10 dias. Se quebrar o caminhão, eu já perdi 2 dias no meio do caminho. Né? Então, esse planejamento dessa matéria-prima é muito específica. E aí tem uma curiosidade, que aí vocês vão entender um pouco mais por que isso é complexo, que tem a ver com a receita de cada chocolate, que eu acho que é uma curiosidade interessante também. Tem uma legislação que diz que o chocolate, para ser considerado como chocolate, para os all leites e os darks, eles têm que ter, no mínimo, 22, 25% de sólidos de cacau. Então, é manteiga de cacau, líquor, cacau em pó, né, sólidos de cacau. E o branco, no mínimo, 20%. Tá? O chocolate branco, ele basicamente é só manteiga de cacau, sem os outros pós e o líquor, leite em pó e açúcar. Tá?
Quando a gente fala aquele, o tal do chocolate hidrogenado, aquele chocolate ruim lá que gruda na boca e tal, é porque o fabricante ele substitui a manteiga de cacau, que é absurdamente cara, por gordura vegetal. Tá? Então, esse é o tal do chocolate hidrogenado. E aí, quando vai para o ao leite, né, diminui um pouco a manteiga, entram os pós de cacau, no mínimo 25%, o resto é leite, açúcar e vai. Então, por exemplo, uma característica do Trento é que os ao leite tem 38% de sólido de cacau, que já é mais do que a legislação, né? Por isso que é o melhor chocolate do Brasil. E aí, quando vai para o dark, ele tem 55% de sólido de cacau. Então, ele não tem manteiga, ele tem basicamente líquor e outros pós, e açúcar. E tem quase nada de leite também. Então, quando a gente fala que o chocolate dark é mais saudável, ele é mais saudável do aspecto que tem mais material de cacau, mas ele tem mais açúcar do que os outros, né? Então, tem que cuidar esse fator aí. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que é uma curiosidade que eu acho que é interessante, né? E aí até um teste que é legal fazer também, assim, leiam nos rótulos quando está escrito coberto com chocolate, quer dizer que o chocolate da cobertura respeita essa legislação. Quando está escrito sabor chocolate, quer dizer que não tem esse mínimo de sólido de cacau. E aí, normalmente, não tem a manteiga e tem gordura vegetal em cima. Tá? Por que isso é importante? No sequenciamento, e o software ajuda muito a fazer isso. Com toda aquela variedade de SKUs ali, né? 56 SKUs, e hoje a gente tem 10 linhas de produção para fazer as 56. Né? A gente instalou 3 no ano passado, então a gente tinha 7 até o começo do ano passado. Se eu errar na programação na mão e uma semana eu programar muito branco, eu vou consumir uma infinidade de manteiga, com os 12 dias lá de frete, pode ser que vai faltar. Né? E se eu fizer o contrário, que eu programar muito dark, vai sobrar manteiga no tanque, pode ser que chegue perto do vencimento. Né? E o meu tempo de reação não é muito longo, porque eu tenho os 12 dias de frete. Né? Então, a gente usa isso como uma restrição no N-Plan e no Preactor, para ele poder balancear esse mix de cobertura para otimizar esse carregamento da matéria-prima. Né? Fazer isso no Excel é assim, impossível acertar sempre. Né? A gente já passou por algumas situações ali de ter que tomar alguma medida, e hoje já não acontece mais, porque o software é garantido. Né? É bem legal. E aí, quando a gente começa a ir para os outros processos, né, eu tenho muito compartilhamento de recurso também, né? Então essas conchas aqui é o que a gente faz a cobertura, faz as coberturas, então eu faço o ao leite, o branco e o dark, dela eu mando para os tanques de estoque, dos tanques de estoque eu divido para as 8 linhas que a gente tem na fábrica 1, e agora para as outras 2 linhas que eu tenho na fábrica 2. Né? Então, eu já tenho um processo em uma fábrica que eu transporto esse chocolate por tubulação lá para outra fábrica também. E aí, os recheios aqui, né, que são esses moinhos, a mesma coisa. Né? Então, eu tenho 5 moinhos para 8 linhas e depois mais 2 moinhos para as outras 2. Então, esse sequenciamento aqui também, fazer na mão era bem complicado, né? Porque o tempo de processo aqui é muito maior do que o que a linha consome. Então, eu tenho sempre que estar um dia antecipado aqui na produção do recheio, para depois essa linha consumir. Então, se eu errar tanto na programação quanto na execução, eu vou, com certeza, parar uma ou mais linhas aqui na frente até eu conseguir recuperar esse processo aqui atrás. Né? E aí, com a entrada da caixa, né, além daquela dificuldade toda ali do mix e o gargalo da empacotadora, eu faço parte do semi-acabado nessa linha, transporto em pallet e caminhão lá para a segunda fábrica, e a outra parte lá na segunda fábrica que eu trago para cá também para empacotar. Né? Então, eu também preciso ter um controle de entrega e um controle do WIP bem acurado para eu poder não contar com um inventário que não existe aqui, depois gerar o gargalo lá na fábrica também. Então, isso aqui é só mais ou menos para ter uma ideia de como é que é o fluxo produtivo ali. Tá? Como é que começou a nossa história com o Anel, né? Que começou lá com o Preactor? Lá em 2018, né, em 2017, na verdade, começou, né, mas mais intensamente ali em 2018, a gente começou a entender que precisava de uma ferramenta. Né, e, na época, em 2018, a gente tinha 2 linhas de produção de chocolate, fazia 400 toneladas por mês. Né. Hoje são 10 que a gente faz 2.000. Né, então, é um volume absurdamente maior, né, com muito mais SKUs. Aí a gente começou a estudar em 2020 de novo, né? A gente foi visitar cliente, né, que já usava o APS, né? Aqui a gente não falava de N-Plan ainda. Né? E aí, em 2022, a gente conseguiu aprovar e começar a implantação. Né? Comecinho de 2022.
E aí a gente, no final ali de 2023, né, 2022, comecinho de 23, a gente já começou a utilizar na prática, já matou todas as planilhas, então desde lá a gente só usa o APS como sequenciador de produção. E com todo esse crescimento de volume e mix, além de todas as reduções de estoque, né, que essa a gente considera um pouquinho mais difícil de botar número, porque também depende do mercado, né, com todo esse crescimento de produção e demanda, pode ser que ia mascarar um pouquinho o número ali. Mas um item que a gente acha extremamente relevante é que desde essas 200 toneladas aqui até as 2.000 hoje, com 3 vezes mais SKUs, a gente continua com as mesmas 3 pessoas no PCP. Né, e fazendo tudo automaticamente, com muito mais velocidade. Né? Antes a gente ficava uma semana inteira montando planilha para conseguir chegar num cenário de produção para a próxima semana. Né? Então, se eu precisasse mudar alguma coisa em cima da hora ali, esquece. Eu até conseguia criar uma ordem diferente, mas eu não ia medir o impacto disso lá na frente. Hoje a gente consegue gerar 4 cenários ao mesmo tempo e escolher qual que a gente vai fazer. E se precisar depois mudar também, é bem rápido. E aí, como a gente devolve agora para o N-Plan, a gente consegue enxergar o impacto disso daqui 3 meses, 4 meses. Né? Então, traz uma segurança para as tomadas de decisão muito maior. E aí, o sucesso do APS aqui do Preacto foi tão bom que aí, nesse 1 ano de utilização, a gente já decidiu fazer o N-Plan também. Né? E aí, como a gente fez uma implantação bem bacana aqui do APS, a gente criou roteiro novo, tudo dentro da ferramenta específica, sem mexer no Oracle, que é o nosso ERP que a gente usa. Né? Teve todo um ganho de processo de saneamento de dados, né? Então a própria reconstrução dos roteiros, né? Cronoanálise, todos os processos que a gente reconstruiu para implantar facilitaram muito a implantação do N-Plan agora. Então a gente começou em novembro e agora, final de fevereiro, comecinho de março, a gente já está usando o N-Plan. Então, foi muito rápido, né? A gente já está usando com bastante assertividade ali. E, claro, que agora tem a maturidade da ferramenta. Né? Isso aqui vai levar 2 anos para ficar perfeito, mas a gente já tem conseguido muito valor agregado com essa utilização. Quando a gente olha toda essa sequência aqui, né, que é desde o SNOP até a execução lá, a gente decidiu começar pelo APS, né, que é o que eu já falei até agora. Porque a gente entendeu que não adiantava eu começar aqui pelo SNOP em cima se eu não tivesse uma fábrica bem sequenciada e bem controlada. Né? Então, a gente começou pelo detalhado, pelo APS, e o ano passado, então, a gente subiu para essas 2 etapas aqui. A gente já tem um processo de forecasting, que não é um SNOP maduro, né, mas é um processo que a gente consegue trazer a demanda para jogar para dentro do N-Plan, mas a gente está implantando uma ferramenta oficial agora de SNOP em paralelo com o N-Plan aqui para produção. E MRP, né? A gente usa o MRP só do N-Plan também. Tá? Então, aí o planejamento no N-Plan, o scheduling lá no APS, né, que a gente já falou. Então, assim, a gente traz todas essas informações de entrada para dentro do sistema, né? Então, forecast, carteira, estrutura de equipamentos, roteiro, tudo, estoque, todos os itens, ordem de produção, ordem de compras, apontamentos de produção, lote de produção. Então, imagina, tudo isso aqui era um monte de planilha, né? Umas 3, 4 para cada uma, cheio de macro, que daí a TI foi lá, fez uma atualização no Oracle, mudou o CSV, fudeu tudo, tem que fazer tudo de novo. Né? Então, hoje já não tem isso, hoje é bem mais fácil. Né? As integrações funcionam muito bem, muito simples. Né? E aí, como as integrações são via API, via CSV, também é muito rápido, muito fácil de mudar também, de corrigir se precisar mudar alguma coisa. Né? E a gente já sai com o plano mestre de produção, e a gente oficializa os 12 meses, mas a gente consegue fazer até 3, 4. Né? E aí, claro que quanto mais longe o forecast vai ter menos acuracidade, né? Mas 1 ano a gente já firma, já gera as requisições de compras, né? Pelo MRP que a gente está usando dentro do N-Plan também, e aí o APS já gera as ordens de produção e a gente começa a controlar mais firme ali, que inclusive o próximo passo é o sensoriamento ali. Então, eu vou passar um pouco para o Jades aqui, que ele está ansioso para falar, né, Jadito? Que o Jades é o nosso especialista de PCP, né? Então ele que foi o key user desde a primeira implantação, né? Eu acho que é importante falar também que é uma implantação muito fácil de fazer, né, com toda a assessoria do pessoal da ANEEL. Então ele nem precisou ficar com dedicação exclusiva, sempre foi compartilhado com a rotina, né? E mesmo assim a gente conseguiu fazer nesse prazo bem rápido. E aí tem algumas demonstrações aqui que daí vou deixar o especialista falar. Bom dia. Cansar o
Então, o que a gente esperou? Começou a verificar resultados com a implantação do App Center, né? A gente começou a ter respostas mais assertivas para a área comercial, né? Visibilidade de setup, que antes a gente não tinha. Então, a gente fez toda a matriz de setup, né? E tanto de sabor como gramatura, porque tudo aquilo que a gente viu lá de recursos, todo o chocolate é via tubulação e via tanques. Então, não tem como tu mudar o sabor do dia para a noite, né? Tu tem que fazer toda uma limpeza, um arraste, vai ter que trocar. Tu tem setups mínimos aí de 5 horas de um sabor para outro, né? Então, se não fosse ter o APS, a gente não ia conseguir fazer todas essas alterações ali. Outra coisa também que é importante falar é que toda vez que a gente fazia essa programação, que demorava ali 3 dias que a gente estava falando, né, nós não enxergávamos todo o detalhamento dos recheios, das coberturas que tinham na linha. Então, às vezes, na execução do plano, nós tínhamos que trocar a programação porque faltava chocolate ou faltava recheio. Então, a gente tinha que ir lá reprogramar. Então, com o Preactor, isso zerou, né? Não tínhamos mais esse tipo de problema. E todos os cenários também são aprovados com a área Fabril. Então, não tem... A área Fabril assina embaixo que a gente está programando, todos os detalhamentos. Se tiver que fazer alguma alteração, algum recurso diferente, a gente já vai estar tomando ação antes. Né? A redução do tempo ali passou para ser um turno só, mas não que a gente, nesses 3 dias, não está fazendo novos cenários. A gente está sendo muito mais analítico do que antes. Né? Até a gente estava comentando essa semana que o trabalho praticamente ele ficou igual, né, no PCP, só que a gente teve muito mais análises do que só executar em Excel. Né? E também, para tu sair do Excel para a ferramenta, é uma coisa complicada, né? Tu trabalha a vida inteira no Excel, agora veio para a ferramenta. Então, tem um tempo de maturação também para entender, né? E tirar o proveito maior da ferramenta, né? A programação que a gente faz hoje, a gente tem de 2 semanas firmes, né? E mais 6 semanas com visibilidade de programação para compra de materiais. Então, e o sequenciamento das linhas também, ele pode otimizar setup, data de entrega, várias situações que a gente usa hoje, né? Só complementar um negócio. Volta ali, Jarito, por favor. Essa questão do setup é muito interessante no nosso caso, porque com mais linhas disponíveis, né, com 10 linhas, a gente sempre tinha uma questão que era assim, é mais vantagem eu manter uma linha sempre com ao leite, a outra sempre com branco, a outra sempre com dark, só trocar o recheio, ou é mais e aí uma só faz 30, a outra só faz máximo, ou é mais vantagem eu trocar a cobertura e deixar o formato, ou é mais vantagem eu trocar a cobertura e o formato, né? Então fazer isso no Excel também é uma simulação absurda, né? Ainda mais com esse volume, com essa quantidade de linhas. E aí no Preactor a gente consegue programar isso na matriz de setup, né? Usar como critério e criar esses cenários diferentes e entender lá, eu vou aumentar setup, vou diminuir o volume total de produção, ou eu vou reduzir o setup, vou aumentar o volume, ou vou aumentar a eficiência, ou eu vou diminuir a eficiência, né? Então, é muito importante para tomar essa decisão e enxergar lá no final do mês, lá no financeiro, quanto é que isso vai trazer de retorno, né? E é isso aí. Tá. Aqui no Eneplan, então, nós dividimos em 3 modalidades a nossa política de estoque, né? Nós não tínhamos política antes era uma política mais simplificada, né? 30 dias para candies, 30 dias para chocolate, ou alguma matéria-prima específica. Dentro do Eneplan, a gente está trazendo todo o histórico de consumo de matéria-prima, a explosão do forecast até o final do ano, né, pelo menos, e com isso ele vai trazer qual que é o nível de estoque que eu quero ter dentro da empresa. Né? Essa divisão de 3 módulos aqui, nós temos o candy, separado do chocolate e separado da matéria-prima. São 3 visões diferentes. Né? E com itens de curva A, B e C, lá, que aqui, acho que aqui dá para ver melhor. Né? Curva A, B e C. E a gente trabalha para mercado interno com MTS, né, e para exportação, que a gente tem uma política específica, mas ela é MTO, né? Então, e também é um problema, porque exportação sempre era um pedido de paraquedas, né? E quando tu incluía a exportação na tua sequência ali das 6 semanas, tu podia ter uma não entrega de algum item. E a gente precisava medir o que a gente não vai entregar para poder entregar a exportação, né? Então, com isso, dentro da política, a gente consegue regular, né? Mais uma visão aqui de capacidade, aqui acho que está a capacidade infinita, né? Finita. O que acontece? Aqui é nosso módulo de planejamento. Então, aqui eu tenho todos os meus SKUs, né? Tanto de PA, semi-acabados, como de matéria-prima, ao longo do período que eu estou enxergando. Né? A gente está falando hoje no Excel de 6 semanas. Aqui a gente está falando até... É que aqui foi de abril até junho, né?
Então, nós estamos falando em 3 meses já, começando a enxergar um pouco mais longe e qual que é o impacto uma venda a mais de um item ou uma não entrega da produção vai impactar para frente, né? Aqui ele pode aparecer dentro da nossa política toda, por exemplo, o item 1 ali, todo ele está dentro do estoque normal, dentro da política, né? O item 2, ó, eu tenho excesso nas primeiras 2 semanas, depois o estoque fica alto, depois ele regula para a normalidade, né? Aqui eu também, se eu quiser mudar, eu tenho um item específico que eu quero ter 30 dias de estoque porque aconteceu uma venda ou um evento que aconteceu a mais. Eu mudo a quantidade da política de estoque dele ali para 30 dias e ele já vai me reprogramar automaticamente o atendimento da política. Com isso, ele vai tirar de algum outro item, respeitando a política, ou ele vai dizer o seguinte, a minha capacidade não está para atender esse volume ali, algum item vai ficar em ruptura, ou vai ficar em risco. Daí, essa decisão não é mais só do PCP, né? Antes era só o PCP que definia isso. Hoje, não. A gente define junto com a direção, né? Junto com a gerência e a direção. Eu tenho risco de tais itens, e aí vamos fazer o quê? Não tenho mais capacidade, o que a gente vai atender? Né? Principalmente no Trento, né? Que nós temos 15 sabores hoje, né? Então, com essa visibilidade, e tanto de produto acabado e semi-acabado, como também de matéria-prima. Né? Aqui é muito importante ver matéria-prima, porque hoje as médias que a gente faz de consumo, a médio a longo prazo, é tudo via Excel, né? E pela média de consumo. Eu produzi 1 tonelada, gastei X quilos de matéria-prima, tantos por cento, calcula ali. Só que dentro do chocolate, quando o André falou que nós temos 3 tipos, eu tenho variações de matéria-prima, principalmente de líquido e manteiga. Então, aqui eu consigo enxergar exatamente quanto que eu vou usar de líquido, quanto eu vou usar de manteiga, quanto eu vou usar de leite, né? Então, ele muda totalmente o cenário de análise de médio e longo prazo. Pode falar. Uma questão que eu acho que é importante nesse ponto também é que a gente consegue fazer a política para a família e fazer uma política especial por SKU também, né? Então, às vezes, eu tenho um item que lá no fluxo do SNOP, o marketing fala, esse SKU aqui eu vou fazer uma ação especial para ele. Então, vamos aumentar a cobertura só desse item, mas o resto da família fica dentro da política normal. Aí a gente consegue customizar e enxergar isso também, né? Também é uma vantagem grande. E aqui também, aqui é o meu planejamento de recurso, né? A gente sempre faz o primeiro plano mostrando o infinito. A minha demanda que eu tenho aqui dentro do infinito, ela fica em algum ponto que não vai atender. Então, o desejo do comercial eu não vou conseguir atender. No momento que tu coloca dentro do plano finito, ele vai te estabilizar e vai dizer o que tu tem capacidade e o que tu não tem. Se tu não tiver capacidade na semana, ele vai empurrar para frente, né? Aqui ele demonstra ali que ele está alocando todos os itens dentro das semanas, né? E ele também vai respeitar aqui política de estoque e tudo mais, tudo que a gente tem disponível, né? E outro fato importante é que esses dados aqui que a gente tem de recursos, ele veio do Preactor, né? A gente não fez nada novo, a gente pegou as mesmas integrações do Preactor e fez com o Eneplan, né? Então, foi muito mais simples, né? Por isso que o André falou, né? A implantação, porque a gente já tinha muitas coisas prontas, né? E processos alterados também, né? Porque a gente, saindo do manual, do Excel, a gente precisa mudar um pouco a cabeça para poder fazer processos novos, né? E abre muito mais leque também de visualizações, né? Hoje tu enxerga um plano, tu vai começar a enxergar 4, 5, amanhã tu vai querer enxergar muito mais, vai querer enxergar outros detalhes que tu não enxergava. Aqui a gente está falando de simulação de cenários, então hoje a gente demora mais ou menos 5 minutos para fazer um cenário, né? Então, todas aquelas notícias que acontecem, preço do cacau, um aroma X que está com problema, uma matéria-prima que não está... Porque a gente tem muita matéria-prima compartilhada também, né? Muitos, não só açúcar, glicose, líquido, mas tem muito aroma, corante, algumas embalagens também que são compartilhadas. Então, se eu tiver o atraso de alguma matéria-prima, eu consigo enxergar os itens que eu vou produzir com ela, se eu vou atender, se eu não vou atender, e vamos tomar uma decisão, né? Eu não vou conseguir, eu consigo atender 100 toneladas só de Trento, por exemplo. O que eu vou priorizar? Quais sabores que eu vou priorizar? Vamos dividir a informação, né, junto com a direção, para não só o PCP ter decisão, né? Porque às vezes acontece, o PCP que programou não atendeu vendas. Não é, né? A gente sabe que tem muitas coisas que acontecem para poder chegar num plano de produção, né?
Um comentário, eu acho que é bem relevante, que eu acho que é a principal vantagem, né, que a gente já está vendo do N-Plan, apesar do pouco tempo ali de uso, é essa última notícia ali, né? O preço do cacau dobra desde o começo do ano e amplia rally histórico. Isso é fato, né? O preço do cacau, em uma semana, ele saiu de R$ 35,00 o quilo para 100. E nunca aconteceu isso na história que mede, né? E isso pegou todos os fabricantes de chocolate de surpresa, né? E o impacto maior é na manteiga de cacau, né? Então, quem é sabor chocolate não vai ter tanto problema, que troca manteiga por gordura e tudo certo. A gente não vai fazer isso, a gente vai continuar com os 38, com 55, né? E com o branco com manteiga. Então, a gente vai ter um impacto em custo de matéria-prima muito forte, né? Então, o que a gente tem usado o N-Plan? Se eu mexer em mix, quanto tempo eu consigo alongar o meu contrato atual de manteiga, né? Então, se eu fizer mais ações no All Leite e no Dark e reduzir o branco, quanto tempo mais me dura a manteiga no preço velho, quanto eu consigo postergar ou dividir esse aumento de preço que nós vamos ter que repassar, né? Se eu tirar itens de linha, de qual cobertura eu consigo ganhar mais e recuperar compensar um pouco esse aumento de preço, né? Isso é muito rápido, isso a gente consegue simular lá nos 5 minutos que está ali na apresentação, né? Então a gente considera assim, todo mundo que faz barra não vai conseguir mexer, porque barra é chocolate dentro da legislação, né? Então eles vão ter que repassar preço também. Aumentando o preço da barra, vai vir mais consumo para nós? Ou vai vir menos consumo para nós? Simula lá com dobro de volume, simula com metade do volume. Tu já sabe qual é a ociosidade que vai dar, tamanho de estrutura que vai precisar. Então, é muito mais rápido para tomar uma decisão estratégica dessa de médio e longo prazo, né? Aí, esses cenários aqui, ele utiliza todos esses cenários, esses pontos aqui, né? Risco de ruptura, capacidade, tamanho de lote, restrição. Ou seja, ele vê N situações que a gente não veria no Excel, né? Acho que fechou um tempo aqui um pouquinho, mas aqui a gente está mostrando um pouco do que a gente tem vai estar esperando dos resultados, né? Que antes nós tínhamos uma previsão para fazer o médio e longo prazo por família, vai começar a receber por SKU agora, então o N-Plan consegue determinar a matéria-prima exata a cada item. O plano mestre era em Excel, vai ser automático com cenários, né? As políticas eram muito simplificadas, vai ser mais detalhada aqui por CD, por negócio, ABC e uma série de situações. Indicadores financeiros a gente praticamente não olhava, agora a gente começa a valorizar o estoque e principalmente projetar o estoque, né, tanto de matéria-prima como de produto acabado. Né, dentro da gestão era tudo informal em planilha, agora a gente vai ter todos os indicadores. Né, e os cenários que eram manual agora vai ser diversos e com simulações mais corretas. Né. E aqui um pouco do que a gente está esperando, né? Também a gente está vendo já algumas melhorias, né? Tanto no nível de serviço, melhoria de saúde de estoque, melhoria de eficiência, melhor planejamento, redução de esforço do PCP. E o esforço do PCP hoje, como eu falei, é mais analítico, né? E menos manual, né? E a quantidade de cenários possíveis para fazer, aumento da aderência do plano, redução de esforço manual, controle de plano versus orçado versus planejamento, horizonte firme e detalhamento por SKU. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente ver tanto o médio prazo, o curto prazo, como o médio e o longo prazo também. Né? A gente consegue medir o impacto na hora, né? Em que momento que o impacto vai acontecer. Né? E nas perspectivas agora, você quer falar um pouco, mas o plano mais produção. Para fechar, né? A gente está muito satisfeito com a solução, né? Está entregando todo o resultado aí que a gente esperava, já se pagou com certeza. Né? Então, os próximos passos agora é a gente ir principalmente para esse upgrade do N-Plan para os dashboards e alertas, para a gente usar ele mais estrategicamente lá nas reuniões executivas de ACNOP, né? Nas decisões estratégicas ali do negócio, implementar o DRP para a gente fazer melhor essa distribuição para os nossos CDs, e continuar desenvolvendo, tipo, apontamento ali com sensoriamento, né, todas as outras soluções que vão vindo aí da ANEEL, que tem sido uma grande parceira ali, além de um fornecedor. Né. E é isso aí, né, Judito? Tá aí o nosso contato depois. André e Jades, muito obrigada. Pessoal, temos 10 minutinhos para perguntas. Vamos lá. Aqui na frente já temos 2... 3. Que beleza. Fica à vontade. Tudo bem? Carlos, da Boxprint. Uma dúvida que eu tinha assim, com relação à divisão das 3 pessoas que estão no PCP.
se dividem com responsabilidades diferentes, áreas diferentes da fábrica, ou cada um faz um pouco olhando o macro da fábrica inteira? Por que eu pergunto isso? Porque nós estamos num estágio ainda anterior a uma implantação dessas, estamos inclusive estudando, e nós ainda temos cada pessoa do PCP olhando um segmento da fábrica. Um olha a parte do início, outro a parte do meio, outro a parte do final. Obviamente, isso dá uma série de problemas de sequenciamento. Mas aí, vendo vocês com isso implantado, a tela, então, mostra todas as máquinas e todas as 3 pessoas olham tudo, ou como é essa divisão? Nossa divisão é o seguinte, ó, o Jades, ele é o cara do N-Plan. Então, ele faz o planejamento médio e longo, né, dos 3 até 1 ano, e joga para a Rafaela, que é a sequenciadora, que é a dona do APS do Preactor. Então, ela faz o sequenciamento da fábrica inteira, quentes, chocolate, fábrica 1, fábrica 2, toda no APS. A terceira pessoa é matéria-prima, então ela que faz todos os follow-ups, acompanhamento de entrega ao fornecedor, pedido para o fornecedor, né? Então, compras, negocia preço e ela programa a demanda. Uma para matéria-prima e uma para embalagem, que são as 4 pessoas do PCP. Então, todas elas para todos os SKUs, para todos os negócios, né? Mas cada uma nesse segmento. E aí a gente faz esse rodízio. Né? Então, daqui 6 meses, a menina que era do sequenciamento vai matéria-prima, matéria-prima para embalagem, embalagem para sequenciamento. Aí a gente faz esse rodízio ali para todo mundo saber fazer tudo. Né? É que no Preactor tu enxerga toda a fábrica, né? A gente também já teve, né, programadores separados por segmento. É bem complicado mesmo, né? Porque um entrega uma parte, o outro faz outra parte, ou um faz exportação, ou faz uma linha. E a gente tem 2 fábricas, né, que uma de chocolate e de quentes, que são completamente diferentes uma da outra. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, o Preactor te ajuda muito nessa questão, né? Tu enxerga tudo, né? Inclusive, a gente tinha parte da programação fina que ficava, por exemplo, empacotamento. A gente não tinha uma programação fina de empacotamento, que era a parte final. Quem fazia era o PCP interno, lá com pessoas de programação, de apontamento, desculpa, e a fábrica. Hoje não, hoje a gente enxerga isso e já passa os dados e as ordens de sequenciamento para eles também. Aqui na frente. Olá. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelos resultados, principalmente. Nós somos da OU e nós estamos numa fase anterior, né? E aí, por isso, buscar inspiração aí com a experiência de vocês. Nós fizemos uma transição de ERP em julho do ano passado. Então, a gente está ainda amadurecendo, né, uma combinação aí de carteira, com previsão de venda, com parametrização. Tá? É nessa fase que nós estamos. Se vocês fossem viver a jornada novamente, né, vamos dizer assim, vocês primeiro iriam no Op Center pelo sequenciamento, mesmo abrindo mão de cenário, de capacidade, de materiais, ou iriam para o N-Plan primeiro, para ter cenário, capacidade, materiais e depois sequenciar? Com a experiência que vocês têm hoje? Eu particularmente, faria o mesmo caminho. Primeiro o Op Center, o APS, para depois o N-Plan. Porque toda a revisão de dados e processos que a gente precisou fazer para ele, resolveu o N-Plan. O contrário, eu acho que não aconteceria tão bem. A gente teria que fazer toda uma revisão de processo, cadastro, roteiro, item, para o N-Plan. Só que como ele não é um sequenciador, ele não tem tanto detalhamento de faseamento de ordem, quando a gente fosse descer para o APS, a gente tinha que fazer um trabalho de novo. Então, eu acho que essa sequência de baixo para cima ali para nós funcionou muito bem, não faria diferente. Aqui ao fundo, por favor. Senhora. Olá, tudo bem? Pode se levantar, por gentileza, que estamos online também. Obrigada. Tudo bem. Eu sou a Meire, do Grupo Boticário. Ano que vem eu trago perfume e você me traz chocolate? Estou combinado. Deixa eu fazer uma perguntinha, André. Você tem o Op Center para fabricação também, de chocolate. E a gente tem etapas de fabricação. Então, tem manipulação, tem várias etapas. Isso você também faz o sequenciamento? E vocês têm um MES que aponta início e fim para vocês conseguirem sequenciar? Alô. Esse foi um ganho absurdo, assim, né? Porque, como já comentou ali, a gente sempre sequenciava a linha de produção.
Então, a linha que faz o rolinho lá, bota dentro da embalagem, e no Candies, a linha que estampa o produto, e não o empacotamento que coloca no final, né? Hoje, a gente programa desde a carga da glicose dentro do tanque, da carga da manteiga para dentro da concha que vai fabricar a manteiga, né? E cada uma tem uma configuração diferente, né? Então, uma restrição é o tamanho do tanque, outra restrição é o tempo de processo. Então, a gente sequencia tudo, 100%. E aí a gente não tem um MES sensoriado ainda, mas a gente tem apontamento manual, né? Então tem o cálculo de OEE com disponibilidade, performance e qualidade, só que a coleta do tempo rodando e parado ainda é manual, é o operador que registra. Então diariamente ele revisa isso no sistema e aí a gente tem uma rotina de revisar isso dentro dos parâmetros ali, tanto do APS quanto do N-Plan também. Então, por exemplo, a eficiência que a gente considera lá para o recurso, a gente atualiza no final do mês a média dos últimos 3 meses. Aí a gente joga essa média prática para dentro do sistema para ficar mais... Isso, vai automático. Aí ele revisa toda a programação em todas as ordens automaticamente. Obrigada. Pessoal, devido ao tempo, temos já 2 perguntas inscritas, tá? Uma é do chat e a outra é da senhora lá atrás. Licença, bom dia, primeiramente. Meu nome é Patrícia, eu sou da Wikibold. Gostaria de fazer uma pergunta referente ao período de congelamento de produção de vocês e qual é o prazo de revisão de sequenciamento. Hoje a gente tem 2 semanas firmes, né? Então, o prazo que a gente dá para a fábrica é sempre na quinta-feira de manhã, até o meio-dia, a gente faz a última reunião com os coordenadores aí da fábrica e define se vai manter o plano na semana que vem. Depois disso, não tem, mas é porque toda a programação do projeto ela sobe para o BI, né? E toda a cesta extra que a gente tem está baseado nessa programação. Então, se a produção não entregar, vai ter que justificar por que não entregou, né? Complementar, né? A gente faz a visão 2 meses vinda do SNOP, né, em planejamento, aí firma a ordem para a próxima semana, com a segunda semana já planejada, né? Então, o horizonte firme de programação é 1 semana, e aí toda semana a gente revisa aquela próxima, mais os 2 meses, né? 6 semanas ali ou 2 meses para frente. E aí, quando firmou, não tem mais mudar. E a gente começa a medir a aderência, né? Então, entregou mais de uma ordem é nível de serviço, entregou menos é nível de serviço. Então, a gente começa no atendimento à programação. Agora, a Laís tem uma participação online, né? Isso. A pergunta é do Alisson Rosa, da Brascabos. Vocês têm gerenciamento de mão de obra na produção dentro do N-Plan? E aproveito para parabenizá-los pela excelente apresentação. A gente usa a mão de obra como uma restrição, né? Então, a quantidade de equipes disponíveis e contratadas para aquele período é uma restrição que ele usa para programar, né? Porque a gente tem uma certa flexibilidade em usar a mão de obra de uma linha em outra linha que estiver disponível, se não tiverem todas contratadas, né? Então, ele usa isso como uma restrição de capacidade para poder programar. É uma restrição secundária, né? A mão de obra, né? Muito bem, então, uma salva de palmas.